justamente porque é o remédio errado, só que parece que é o único remédio que os bancos centrais conhecem, né? Você vai lá, utiliza-se de taxa de juros, mesmo não sendo um problema de inflação de demanda, sendo que a inflação é um problema de alta de custos, alta do preço do petróleo, desorganização das cadeias produtivas, alta do preço dos alimentos, justamente porque a Rússia e a Ucrânia são celeiros produtivos mundiais. Por exemplo, o milho da Europa vem todo da Ucrânia, o trigo da Europa vem todo da Ucrânia, então você também tem esse problema de alimentos. E o Banco Central lá dos Estados Unidos também utilizou dessa ferramenta de aumentar a taxa de juros, que nem Elo brilhantemente mostrou aqui, só que você teve ontem a reunião do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e você teve um comunicado mostrando o seguinte: ó, a gente aumentou agora, vai ser provavelmente um último aumento, a gente agora vai começar a reavaliar as coisas. Por quê? O que entrou no cenário lá também? A crise bancária. Então, você aumentar a taxa de juros de uma forma consistente numa crise bancária vai continuar acontecendo o que Elo falou, que é justamente cada vez mais dificuldade para os bancos conseguirem cumprir seus compromissos, falta de liquidez no setor bancário. Então, quando você pega o comunicado que o Fed liberou ontem para os agentes econômicos, para todo mundo ler, a gente vê uma preocupação muito grande que sai um pouco do âmbito somente da inflação, porque eles já estão preocupados com a questão da crise bancária. Eu vou convidar agora o Gessé para conversar com a gente, porque a gente vai trazer o mesmo tema, só que agora falando aqui no Brasil, do anúncio ontem do Copom, que não surpreendeu. Quem assiste a ICL não se surpreendeu, porque a gente já falava disso, a gente já esperava que a taxa seria mantida. Agora, nos preocupa, porque não ficou muito claro, ficou meio subliminar, na minha opinião, você me explica melhor, se existe a possibilidade dessa taxa baixar ou até mesmo aumentar nos próximos meses, né? A coisa ficou meio nebulosa ali, né, André? Exato. O comunicado saiu meio que como um puxão de orelha, enigma, né? Também. Foi meio que um puxão de orelha do Banco Central para o governo Lula. Falou, ó, a gente não tem perspectiva de mudar a taxa de juros para a próxima reunião, ou seja, não deve ter uma perspectiva de queda da taxa de juros, então deixou bem claro isso. E todos os agentes econômicos estavam esperando isso. Então foi bem radical, até a própria Miriam Leitão, que é uma ortodoxa clássica que fala nos jornais econômicos, ela foi lá e criticou. Então até na própria mídia mainstream ortodoxa você já começa a ter essa crítica vindo, né? Então não é só do ICL que essa crítica está saindo, a gente está saindo da bolha, então essa própria crítica. E você tem uma outra situação, ele falou, ó, se vocês não fizerem a lição de casa direitinho, eu não vou ignorar, talvez, ou até aumente a taxa de juros. Ele termina o comunicado assim, fala, ó, não está descartada a possibilidade de aumentar a taxa de juros, se vocês não conseguirem cumprir as suas responsabilidades fiscais, a palavra risco fiscal, o primo do fantasma do comunismo do mercado financeiro voltou a aparecer lá na ata do Copom, na ata não, né? No comunicado do Copom. Então foi uma ata muito agressiva e com recados bem claros ao governo Lula. Então a disputa entre governo e Banco Central tende a aumentar aí, porque o Banco Central firmou o pé e falou, não vamos largar o osso, a gente que manda aqui. É o rabo abanando o cachorro, né? A disputa aumentou, Gessé, só que quem paga o preço é a gente, né? A população do Brasil, né? Porque a gente tem aí essa queda de braço, como o André falou, existe ainda a possibilidade até desses juros aumentarem. O ministro Haddad, ontem, saindo da reunião, comentou que está extremamente preocupado, e a gente também fica, porque isso tem um impacto direto na nossa vida, né? Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, André. Bom dia, nossos amigos do ICL. É exatamente isso. É muito impressionante a gente imaginar essa ideia de um Banco Central independente de quem, né? No fundo, ele é independente da soberania popular, ou seja, do bem-estar da população como um todo. O que já... E tem uma diferença importante entre o Banco Central americano e o brasileiro, porque, além da inflação, o nível de emprego é muito importante nos Estados Unidos, né? O que é descurado aqui. Aqui é só inflação, né? Como o pessoal já explicou, não é porque o pessoal está indo às compras porque está com muito dinheiro, né? O contrário, porque não tem o que comprar porque os custos aumentaram muito. Então, esse banco, né? Ele se torna independente, mais um daqueles eufemismos do capitalismo financeiro,
né? Porque, no fundo, ele é dependente dos bancos. Então, quer dizer, quem está por trás dos bancos, que é essa pequena elite que está parasitando a sociedade inteira através de juros, de taxa Selic, etc., que está mandando e desmandando no país, né? Ou seja, esse tema do Banco Central independente tem que ser redefinido e rediscutido. E mais tarde eu tenho também uma questão para o André, se você me permitir depois, Vivian, porque eu acho que é muito importante para, enfim, para que o nosso público entenda melhor essa questão. Agora, por favor. Tá. André, eu gostaria muito, meu querido, que você explicasse a necessidade dessa taxa Selic, né? Entende? Quer dizer, se isso acontece em outros países, né? Quer dizer, para que isso serve, de que modo, entende? Quer dizer, explicar um pouco isso, porque isso muita gente não entende, não sabe disso, e ela tem um impacto enorme, né? Oh, perfeito, GC. Até vamos aproveitar para colocar o gráfico que eu montei agora, mostrando a diferença do caso americano para o caso brasileiro. Aqui está a taxa antes, que é a taxa nominal, né? Então o Brasil está com uma taxa bem grande. A taxa agora, o Brasil não manteve, os Estados Unidos subiu um pouco. Só que olha agora, em termos reais, a taxa americana está negativa. A taxa de juros deles está negativa, enquanto a taxa brasileira está nesse 8,15%, a maior taxa de juros do mundo. Não existe explicação, na verdade, nem técnica, para você conseguir suportar isso, porque por mais que você faça os cálculos, por mais que você use a tal da regra de Taylor para você mostrar que a situação de demanda brasileira está muito aquecida, não existe nada que você consiga provar, nem matematicamente, você uma taxa de juros tão alta. Por que a taxa de juros é utilizada geralmente para controlar a inflação? Porque a gente tem um debate longo, né? Vamos entrar um pouco na questão de como que o mundo girou a partir dos anos 80, quando o financiarização, quando o rentismo ganhou a disputa, né? A gente começou a ter o controle da inflação sempre por taxa de juros. Ganhou-se a visão de que a única forma de controlar a inflação era por taxa de juros, e todos os países começaram a utilizar tal modo, ignorando que, às vezes, a inflação não tem essa causa. Só que se fez esse modelo, todos os países compram esse modelo, todos os países utilizam esse modelo de taxa de juros, porque ao mesmo tempo que garante que, já que o mercado financeiro vai perder ganhos, porque não vai conseguir ganhar com inflação elevada, então, beleza, não vou ganhar com inflação elevada, eu vou ganhar com taxa de juros elevada. Então, foi uma troca que o mercado financeiro fez nos anos 80, em vez de ganhar com impacto inflacionário, começando a ter a garantia do governo que ele vai lucrar com taxa de juros. E a questão da taxa Selic, André, você consegue explicar para a gente isso, né? Porque ela tem muita especificidade, tanto na taxa elevada que ela tem entre nós, né? Como a forma como ela é montada. Será que você poderia dizer uma palavrinha sobre isso? Porque isso vai além da taxa de juros, né? Sim, a taxa Selic se sobrepõe à taxa de juros, né? Exatamente, né? A taxa Selic ela tem uma certa diferença, porque geralmente os países eles utilizam diversas taxas, né? Taxas de curto, médio prazo. Não, a taxa Selic ela é uma taxa quase que para todos os títulos públicos. A gente não tem uma cesta de taxa, que nem nos Estados Unidos tem, né? Você tem uma taxa para o mês, uma taxa para o trimestre, uma taxa para o semestre, uma taxa para o ano. A taxa Selic não, é a taxa que comanda tudo, desde o curto e no longo prazo. Então aqui é muito mais, vamos dizer assim, rentista. A taxa de Selic é muito mais rentista se comparada a outros países do mundo. Porque ela garante, inclusive, pagamentos compromissados, que são 45 dias. A gente não está falando, a gente está falando de curtíssimo prazo, inclusive. Então, ela é uma taxa muito mais rentista do que as outras. Então, esse é um grande problema também da taxa Selic.